Perfeito. Só me ajuda em relação ao tempo, me ajuda a controlar o tempo, porque senão vocês vão ficar comigo aqui até amanhã. Bom lá, minha Beleza. gente. O nosso tema proposto na, no nosso bate-papo de hoje vai ser um bate-papo, nada além aqui do que um bate-papo, do modo mais informal possível. São os reflexos da Constituição de 88 na investigação criminal. Eu quero trazer uma leitura doutrinária, uma leitura jurisprudencial, inclusive com o direito comparado, já que nós temos um modelo de persecução penal, digamos, um modelo ímpar, né? Porque eu tenho duas fases, uma junto à administração pública, que é a fase da investigação criminal, e uma segunda fase junto ao Poder Judiciário, que é a fase do processo propriamente dito, onde eu tenho a ação penal e depois vem uma sentença penal condenatória, eu tenho a execução penal. Então, nosso bate-papo de hoje é uma releitura constitucional desses institutos, especialmente pelo fato desses institutos eles estarem positivados em nosso ordenamento jurídico em um período anterior à Constituição de 88. Eu tenho o nosso sistema processual penal, basicamente, com base no Código de 1941, com forte influência de códigos fascistas, de sistemas fascistas, sistemas autoritários, que não condiz com a Constituição de 88, com o sistema acusatório e a garantia de direitos fundamentais adotada pela Constituição de 88. Porém, esse sistema processual penal ainda vigente, então o nosso bate-papo aqui é fazer a compatibilização, a harmonização desse sistema processual penal com a Constituição de 88. Só um parêntese aqui, desculpa a falta de educação. O professor Alci acabou falando que a maioria me conhece, eu já tive aí com vocês, tive o prazer de estar com vocês, mas eu não me apresentei. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Eugésio Coutrin, sou professor de processo penal, e vamos discutir aqui, vamos bater papo aqui em relação ao processo penal. O nosso recorte é a investigação criminal, mais precisamente a releitura constitucional da investigação criminal. Tranquilo? Só botar um copo d'água aqui para a gente conversando e hidratando. Minha gente, essa discussão ela não pode se dar sem uma introdução importantíssima. É preciso nós entendermos, antes de eu falar com vocês, tem de haver uma releitura constitucional de todo o processo penal, principalmente da fase inquisitiva, que é a fase investigativa. Mas antes de eu chegar aí, eu preciso falar para vocês que a dignidade da pessoa humana é o núcleo dos direitos fundamentais. Vamos partir nosso papo daí. Tranquilo? Vamos estudar aqui direitos fundamentais, tendo os direitos fundamentais como centro, como núcleo, como valor supremo dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Veja que eu tenho aqui, de acordo com Ferraioli, valores para quem adota o justnaturalismo ou valores adotados pelo justnaturalismo que foram positivados pelos textos constitucionais. Por que valores adotados pelo justnaturalismo? Porque são direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, direitos inerentes à pessoa, um direito que ele nos traz uma acepção moral, inerente ao sujeito à dignidade, daí eu vou tirar a liberdade, a privacidade, a honra, a autonomia da vontade, a vida. Então, para a corrente justnaturalista, esses direitos sequer precisavam ser positivados. O Estado ele não cria esses direitos para a corrente justnaturalista. O Estado apenas reconhece esses direitos. Então, veja que nos modernos textos constitucionais, nos modernos estados de direito, como é o nosso caso, esses valores justnaturalistas eles foram positivados nos textos constitucionais. Eles entraram de forma explícita, expressa, escrita nos textos constitucionais, e aí nós vamos chamar esses direitos de direitos fundamentais, são direitos fundamentais dos cidadãos que servem para limitar o poder do Estado.
Pelo menos em uma primeira análise, a intenção aqui é limitar o poder do Estado, limitar o arbítrio estatal, limitar a mão poderosa do Estado no seu poder de punir. Então veja que eu tenho aqui, através dos direitos fundamentais, a subsistência da autonomia humana com a criação do Estado de Direito, com a criação da sociedade civil. É mais ou menos o seguinte: esses direitos, eles não precisavam estar positivados, porque o simples fato de você nascer, ser gente, humano, indivíduo, você já traz a carga desses valores morais, a carga desses valores essenciais à dignidade humana. Eu digo moral porque a doutrina vai dizer que a definição desses direitos é uma definição moral. Ou seja, o sujeito, pelo simples fato de ser pessoa, ele vai exercer esse direito incondicionalmente. Os textos constitucionais vêm e positivam esses direitos e eu passo a falar que eles são direitos fundamentais. E aí o reconhecimento desses direitos pelo direito positivo de determinado Estado, por exemplo, nossa Constituição de 88, no artigo 5º, traz um forte rol de direitos fundamentais, justamente porque no período pretérito a 88 tivemos forte violação de direitos fundamentais. A positivação desses direitos no texto constitucional, ele passa a ser condição de validade ou condição de existência, a depender da corrente adotada, da ordem jurídica. Então a condição de validade, a condição... Veja que eu nem cheguei no processo penal ainda, minha gente. Eu nem estou falando de processo penal, eu nem estou falando de poder de punir do Estado. Mas eu já estou falando para vocês que a condição dessa ordem positiva existir ou ser válida depende da positivação dos direitos fundamentais. Depende do reconhecimento dos direitos fundamentais por essa ordem. O professor Vicente Barreto, eu trouxe um trecho dele aqui que eu acho muito bacana. Ele fala de duas máximas do conteúdo do princípio da dignidade humana. Seriam duas noções muito simples, mas inerentes à dignidade da pessoa humana, que é o seguinte: não tratar a pessoa como simples meio. Veja, não tratar a pessoa como meio. Nós vamos ver daqui a pouco, com base em Kant, que a pessoa tem um fim em si mesmo. Ela não é meio, ela não é instrumento para nada, ela não é coisa. A coisa, sim, é um meio, a pessoa não. A pessoa ela tem fim em si mesmo. Então o professor Vicente Barreto vem e fala, não tratar a pessoa como simples meio e assegurar as necessidades vitais do indivíduo são as duas máximas do princípio da dignidade humana. Então aqui é o seguinte, o nosso bate-papo é muito simples. Veja, a ordem positiva constitucional, o nosso Estado democrático de direito, ele reconhece direitos fundamentais. É condição de validade para essa ordem o reconhecimento de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, ele tem como núcleo a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela vai me dar duas noções. O sujeito, ele não é coisa. O sujeito, ele não é instrumento para nada, ele tem fim em si mesmo. E deve ser garantido a ele aquilo suficiente para suas necessidades vitais. Mais ou menos nessa ideia do que o professor Vicente Barreto adota, nós temos também o posicionamento do Kant, do Immanuel Kant. Porque ele diz o seguinte, a moralidade e a humanidade são as únicas coisas que têm dignidade. O que é que tem dignidade? Moralidade e humanidade. Por isso que eu disse para vocês lá no início que eu falo aqui uma concepção moral da dignidade da pessoa humana. Ele define o seguinte: a moralidade é a condição para que um ser racional seja um fim em si mesmo. Estou dizendo aqui, minha gente, o que o professor Vicente Barreto acabou de nos falar. A pessoa não é coisa, a pessoa não é objeto, a pessoa não é instrumento. Ela tem uma finalidade em si mesma. Isso eu vou chamar de moralidade. E isso vai nos servir daqui a pouco, quando eu for falar com base no Nino, que a dignidade da pessoa humana ela tem uma acepção moral, ela tem uma conotação moral, que é o seguinte: a condição para que o sujeito exerça esses direitos independentemente de qualquer condição. Nasceu gente, nasceu pessoa, é como se junto com o nascimento viesse essa carga de direitos ligados à dignidade da pessoa humana. E a humanidade significa isso, que o sujeito é pessoa e como pessoa ele é capaz de exercer a moralidade.
Então veja que, de acordo com Kant, essas são as únicas coisas que têm dignidade. Eu não falo de dignidade da coisa, de dignidade do objeto. Em tese, numa visão mais antiga, eu não falaria em dignidade do animal, porque o animal seria considerado coisa, mas aqui há uma outra polêmica que, se der tempo, o professor Alcir deixar falar. Tem o professor Fábio Oliveira, da Unesa, que vem trazer aí essa questão de direitos fundamentais ligados aos animais, né? Seria direitos humanos dos não humanos, mas veja que a única condição para exercer essa carga de direitos relacionados à dignidade da pessoa humana é ser pessoa. E aí eu tenho que o indivíduo, ele é um fim em si mesmo, ele não é instrumento. O indivíduo, ele tem dignidade. Se ele tem dignidade, ele não pode ser trocado, ele não pode ser substituído, ele não pode ser vendido. Quem pode é a coisa. A coisa pode ser trocada por outra de valor igual ou equivalente. O indivíduo não pode, porque ele não tem valor de coisa, ele tem dignidade. O que define o indivíduo é dignidade. E essa dignidade vai lhe tornar sujeito de direitos fundamentais, que são aqueles direitos que nem precisavam estar positivados no ordenamento jurídico. Ele precede o ordenamento jurídico. O Estado não cria esses direitos, mas a partir do momento que o Estado se organiza em um Estado de direito, tem uma Constituição definindo esse Estado democrático de direito, como é o nosso caso, ou pelo menos como deveria ser, esses direitos passam a ser condição de validade de toda ordem jurídica. Tranquilo? Beleza? Dito isso, definindo aí o que eu tenho como direitos fundamentais, como pressuposto de validade da nossa ordem jurídica, vem o professor Zaffaroni e diz o seguinte: olha como isso é complexo e esse debate ele não vai ter uma resposta definida. O professor Zaffaroni vem e fala o seguinte, o poder punitivo do Estado, a real finalidade do Estado quando ele exerce o seu jus puniendi, o monopólio do seu poder de punir, tem uma ampla discriminação. Então não vem me dizer que o poder punitivo do Estado, de acordo com o Zaffaroni, ele não tem discriminação. Zaffaroni vem, o poder punitivo do Estado ele tem ampla discriminação. E isso tira do sujeito a condição de pessoa. Transforma o sujeito em ente perigoso ou então em coisa. Então veja que, de acordo com Zaffaroni, a política criminal como é hoje, o poder punitivo do Estado como é hoje, transfere a pessoa que deveria ser sujeito de todos os direitos fundamentais como coisa, como inimigo, como ente perigoso, e aí o Estado vai combater esse agente não como um indivíduo dotado de dignidade, numa acepção moral, que ele pode exercer essa dignidade incondicionalmente, mas de acordo com Zaffaroni, o Estado vem e trata esse indivíduo como coisa, como ente perigoso. Estou aqui só na visão do Eugênio Zaffaroni. Ele até concorda que a investigação policial, porque é o nosso objeto que eu quero falar hoje, que a investigação policial ela tem o condão de tirar o criminoso do meio da sociedade, que ela tem o condão de separar o criminoso do resto da sociedade. Ele fala isso. Só que ele vem e fala, não é justo que ao afetar ao limitar direito fundamental de eu acabo limitando o direito fundamental de toda a sociedade. Então veja, o Zaffaroni ele é contrário à restrição de direitos fundamentais. Ele critica a restrição de direitos fundamentais. Porque ele vai dizer, ao afetar um sujeito, ainda que aquele sujeito seja um sujeito criminoso, eu estou afetando toda a sociedade. E não é justo restringir direitos fundamentais de ninguém, porque esses direitos fundamentais o Estado não cria. Esses direitos fundamentais o Estado apenas reconhece. Esse direito fundamental, pelo menos na nossa visão ocidental, ele vem junto com o nascimento, com vida. Então é bem interessante esse questionamento que o Zaffaroni faz da possibilidade do Estado limitar garantias e liberdades individuais. Ele fala, é perigoso o Estado limitar a liberdade, é perigoso o Estado limitar as garantias individuais, porque o sujeito não é inimigo do Estado. O sujeito não é coisa. O sujeito, ele é pessoa, ele tem dignidade. Essa é mais ou menos a noção do Zaffaroni. Se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, antes de eu chegar no nosso centro do assunto, e olha que aqui o nosso papo é longo, espero que vocês tenham paciência de me aguentar hoje, eu passo da criação dos direitos fundamentais,
da positivação dos direitos fundamentais nos modernos estados de direito e de uma primeira noção doutrinária com base no Zaffaroni, que vai aí utilizar essa noção de Kant de que o indivíduo ele tem fim em si mesmo, não é coisa, de que o Estado, com a finalidade de punir, não pode limitar a liberdade. O Estado, com a finalidade de punir, não pode restringir direitos individuais, justamente porque o indivíduo é pessoa, o indivíduo não é coisa. E aqui, minha gente, dando sequência aos nossos tópicos, é preciso nós entendermos como que funciona essa punição dentro da democracia constitucional. Dentro do nosso texto constitucional, como que essa bagunça é organizada. O primeiro ponto para eu entender uma democracia constitucional que vai organizar esses direitos fundamentais, e nós vamos ver se realmente eu vou adotar essa linha do Zaffaroni, onde eu não posso restringir direitos do indivíduo, é nós entendermos o antifascismo. Ou seja, das ruínas da Segunda Guerra, das desgraças deixadas pela Segunda Guerra, pelo fascismo, nasce uma democracia constitucional. Quando eu falo em democracia constitucional, minha gente, eu estou falando que depois da catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial, a democracia ela se redefiniu. A democracia ela vem estabelecer normas no direito positivo e essas normas vão limitar o poder do Estado. Justamente porque vocês já sabem que essas normas elas são normas de direitos fundamentais. Elas não vão só limitar o poder do Estado, como nossa democracia constitucional, ela vai chamar todo o ordenamento jurídico infraconstitucional e falar, ó, as regras do jogo agora são essas. As regras do jogo é obediência aos direitos fundamentais. Eu preciso ter direitos sagrados, inclusive na norma infraconstitucional. Eu preciso falar na separação dos poderes, eu preciso falar na paz, eu preciso falar na igualdade, eu preciso falar na garantia de direitos fundamentais, inclusive no ordenamento infraconstitucional. Porque se o ordenamento infraconstitucional viola direito fundamental, ele não passa pela nossa filtragem constitucional. Eu vou ter que discutir a validade dele ou a existência, a depender da nossa corrente adotada. Então veja que o fim da Segunda Guerra ela é muito importante para a gente entender a constitucionalização do direito, a constitucionalização da democracia, a reforma que todo o ordenamento tem que seguir agora em obediência às normas constitucionais. Todos os poderes eles passam a vincular, eles passam a se sujeitarem às normas constitucionais. E esse movimento de constitucionalização do jurídico, constitucionalização do direito, constitucionalização da democracia, e eu preciso aqui também discutir democracia, que é o que está em pauta hoje. Se vocês me permitirem, eu quero discutir democracia. Ele vem como um mandamento de uma nova interpretação constitucional no pós-Segunda Guerra. E aí várias constituições, como a nossa de 88, ela passa a considerar a dignidade da pessoa humana como valor supremo. Então veja que eu tenho no nosso texto constitucional a dignidade da pessoa humana como valor supremo. E aí, não só internamente, como é o caso da Constituição de 88, a nossa Constituição Democrática vigente, mas toda a ordem internacional, após a Segunda Guerra, ela passa a ser marcada por novos textos constitucionais, considerando a universalidade e a indivisibilidade desses direitos ligados à dignidade da pessoa humana. Veja que após a Segunda Guerra Mundial, pelo menos nesse aspecto ocidental, é como se eu considerasse cada indivíduo do planeta, cada sujeito que aqui vive como um cidadão do mundo. O sujeito, a noção dele de cidadão, ela ultrapassa as fronteiras geográficas. O sujeito é cidadão do mundo e como cidadão do mundo ele deve ter garantido os seus direitos e as suas garantias fundamentais. Esse movimento todo, aqui eu preciso fazer uma contextualização de redemocratização, de uma leitura constitucional da democracia, o neoconstitucionalismo que vai trazer aí direitos para limitar o poder do Estado. Ele, não obstante ter tido reflexos em diversos textos constitucionais, no Brasil retardou muito. Nós tivemos o último período ditatorial, a ditadura militar, mais ou menos de 64 a 85,
Então veja que só em 88 eu tenho esses direitos positivados em nosso texto constitucional. É muito tempo, minha gente. Se eu pensar aqui no final da Segunda Guerra, lá por volta de 1945, na criação da ONU, na criação de documentos internacionais, na Declaração Universal de Direitos Humanos, o Brasil demorou aí mais de 30 anos, praticamente aí 40 anos, para poder se redemocratizar. Então veja que alguns autores falam que nesse aspecto da redemocratização do direito, da neoconstitucionalização, de se pegar esses valores ligados à dignidade da pessoa humana e elevar a um nível supremo constitucional, ele no Brasil se chama de modernidade tardia. E quando vocês ouvirem essa expressão modernidade tardia, é justamente porque, no nosso caso, somente com a Constituição de 88 houve uma mudança substancial desses paradigmas. Eu começo a ter no texto constitucional a garantia e a efetivação de direitos fundamentais. E, obviamente, sempre quando eu falar de direitos fundamentais, no juízo de vocês já vai bater. Ele está me falando de direitos relacionados à dignidade da pessoa humana. Sabe? Ele também, qualquer direito fundamental, eu gosto de fazer essa dinâmica na graduação, eu peço para os alunos escreverem qualquer direito fundamental num papel, e aí eles vão rasgando o papel, é uma dinâmica bem bacana, eles vão rasgando, e aí esse rasgar o papel significa o quê? Que esses direitos são relativos, eles não são absolutos, eles não vão ser garantidos 100% o tempo todo, porém rasgando o papel, chega numa última partícula que ela não consegue se quebrar. Eu tenho uma partícula indivisível que não se quebra. E essa partícula é a dignidade da pessoa humana. É o núcleo dos direitos fundamentais. E isso daqui eu não posso tirar de ninguém, porque o sujeito nasceu gente, o sujeito nasceu pessoa, automaticamente ele já traz essa carga de direitos. Eu quero trabalhar com vocês aqui também, já que eu discuti esse tema, algumas questões sobre democracia constitucional. Eu acho esse tema importantíssimo pela vivência política que estamos analisando, né? Hoje, estamos vivendo hoje a nossa questão política, jurídica, constitucional, todas as crises estabelecidas no Brasil, o caos que está, pelo menos no meu ponto de vista, está um caos. E aí eu gosto de trabalhar uma noção que o Ferraioli traz de teses essenciais à teoria da democracia constitucional. Rapidão aqui, me permitam citar o Ferraioli em 4 teses que ele fala para eu ter uma democracia constitucional. E aqui eu acho fantástico. Primeiro, distinção entre direitos fundamentais e direitos econômicos. Minha gente, olha como... Não quero concluir nada, mas vamos usar Ferraioli aqui. E olha como o nosso executivo está trabalhando a pandemia, a questão de direito fundamental e economia. Estão me entendendo? Isso daqui é a primeira tese que o Ferraioli trabalha para eu ter uma democracia constitucional. Para eu ter uma democracia constitucional, eu preciso saber, direitos econômicos são importantes? São. Direitos econômicos têm que ser positivados? São. Mas eles não são direitos fundamentais. Há uma distinção entre direitos fundamentais e direitos econômicos. E aí ele vem automaticamente na segunda tese, que tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando hoje. Ele diz o seguinte: a democracia constitucional, por não atender o interesse de todos, pode confrontar com a maioria. Ou seja, minha gente, a democracia constitucional nem sempre vai ser a vontade da maioria. Quando eu penso em uma democracia na sua acepção formal, numa visão simplista, democracia é a vontade da maioria. O que a maioria quis é uma decisão fundamentadamente democrática. Só que em uma democracia constitucional, além da vontade da maioria, a decisão democrática é aquela decisão que respeita direitos fundamentais. E aqui eu falo em uma dimensão, de acordo com Ferraioli, substancial da democracia. Essa visão substancial da democracia, ela vai além da dimensão política, ela vai além da dimensão ética, além da dimensão formal. Ela está na garantia de direitos fundamentais. E daqui a pouco eu posso falar com vocês o seguinte, a gente aprofundar isso na investigação criminal. A decisão, ela pode ser fundamentadamente democrática
ainda quando ela contraria a vontade da maioria. Porque o que vai fundamentar democraticamente determinadas decisões não é a vontade da maioria, e sim a sua correspondência, a sua obediência aos direitos fundamentais. A terceira tese trabalhada pelo Ferraioli é a natureza supranacional dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais eles não se limitam ao ordenamento jurídico pátrio. Daí porque eu trabalho a noção de direitos humanos quando eu vou para documentos internacionais. Daí porque eu já falei para vocês, após as tragédias oriundas da Segunda Guerra, a essa noção de cidadão do mundo. Então, os direitos fundamentais, eles suplantam a noção territorial, a noção constitucional. Ele vai além. E aí tem outros temas polêmicos que eu não vou entrar aqui, porque a gente já tem várias abas, que é a questão do multiculturalismo, mas isso a gente trabalha aí num outro convite que vocês me fizeram. E a quarta tese trabalhada pelo Ferraioli para eu ter uma democracia constitucional é que os direitos fundamentais eles têm expectativas positivas e expectativas negativas. Então, os direitos fundamentais eles trazem obrigação de benefício. O Estado é obrigado a garantir benefício e, ao mesmo tempo, o Estado é proibido causar lesão no sujeito. Minha gente, tudo isso que eu estou falando é uma introdução muito importante para daqui a pouco eu fazer uma releitura constitucional da investigação. Porque, veja, eu estou o tempo todo falando, não vou violar direito, o sujeito ele tem uma carga de direito fundamental que deve ser obedecido. Mas daqui 10 minutos eu vou estar falando da investigação que limita patrimônio, que limita liberdade, que limita sigilo, que limita a inviolabilidade do domicílio. Como compatibilizar isso dentro da democracia constitucional? Então é isso que eu quero trabalhar com vocês. Só para sintetizar, nós vimos que para Ferraioli uma democracia constitucional distingue direitos fundamentais de direitos econômicos, vai além da vontade da maioria, é democrático, além da vontade da maioria, a decisão que respeita direitos fundamentais. Eu tenho uma natureza supranacional desses direitos fundamentais e esses direitos eles trazem uma expectativa positiva e uma negativa, ou seja, obrigação de benefício e proibição de lesão. Minha gente, de acordo com Ferraioli ainda, a ausência de garantias para o exercício desses direitos corresponde à sua violação. Daí porque o nosso texto constitucional, para cada direito fundamental, ele tem que trazer um mecanismo, ele tem que trazer uma garantia, para que se aquele direito fundamental for violado, eu tenho um mecanismo para correr atrás. Então ele vem e fala, a ausência de garantias para exercer os direitos fundamentais significa violação de direito fundamental. Significa violação de direito fundamental. Um outro ponto importante, minha gente, trabalhar ele rapidamente com vocês, e esse a gente pode trabalhar em diversos viés. Eu sempre falo aqui direito fundamental como um rol de direitos positivados na Constituição que vem limitar o poder de punir do Estado. Imagina aí o nosso período pré-88, o Estado poderoso em uma ditadura militar restringindo aí incondicionalmente liberdades individuais, direitos e garantias individuais. Vem o texto constitucional, a redemocratização em 88, e traz aí uma forte gama de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, inicialmente, eles têm uma eficácia vertical. Eles entram aqui de forma vertical, aqui é o indivíduo, aqui é o Estado, e os direitos fundamentais vão limitar o poder do Estado. Por isso que eu falo em eficácia vertical. Os direitos fundamentais vão servir para limitar a soberania do Estado em relação às liberdades individuais do sujeito, da pessoa humana. Mas no segundo momento, os direitos fundamentais, e eu não vou entrar nisso agora, mas só para a gente explanar, no segundo momento, os direitos fundamentais ele passa a ter uma eficácia horizontal. E quando eu digo eficácia horizontal, significa que um particular não pode violar o direito fundamental de outro particular. Então, os direitos fundamentais, eles impõem uma obrigação aí para o Estado, é uma garantia do indivíduo face ao Estado, eficácia vertical dos direitos fundamentais, mas no segundo momento nós passamos a falar em uma garantia também contra os particulares, nas relações privadas. E aí eu falo da eficácia privada ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então veja que
essa noção de direitos fundamentais, além de ser uma garantia do indivíduo, para proteger o indivíduo contra o Estado, além de ser também uma garantia numa visão horizontal para proteger o indivíduo contra outro indivíduo, ela vai ter que filtrar todos os valores da sociedade. Todo direito positivo, ele vai ter que se iluminar com esses valores. Porque veja, se o direito positivo, se o direito infraconstitucional traz uma norma que viola esses valores, esse direito não é válido. Eu estou falando em uma redemocratização constitucional à luz de direitos fundamentais, que de acordo com Ferraioli são supranacionais. Que de acordo com o que eu trabalhei com vocês na visão de Kant, na visão do Vicente Barreto, não precisava nem estar positivado. O Estado não cria esses direitos. O Estado apenas reconhece. O Estado não acorda um dia de manhã e fala: eu acho que eu vou criar o direito à vida. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, a pessoa tem direito à vida. Igual um episódio de Chapolin, para quem lembra. Ou então o sujeito acorda, o Estado acorda e fala: quer saber de uma? Eu vou criar o direito à liberdade. Estão prendendo demais as pessoas e eu vou criar aqui que as pessoas têm direito à liberdade. Veja que o Estado não cria. Quando o Estado vai lá no artigo 5º, através da Constituição, e positiva esses direitos, transforma esses direitos em direitos fundamentais, ela apenas reconhece. Ela apenas reconhece. É a mesma coisa de eu escrever aqui para vocês no papel. O céu é azul, o sol é amarelo. Eu não estou criando a cor do céu, a cor do sol. Eu estou apenas reconhecendo. Então é isso que a Constituição faz. Então, eu tenho aqui uma nova ordem, né, valorativa, objetiva, que vai ter que refletir em todos os poderes. Não só no legislativo ao fazer as leis, mas no judiciário, nas suas decisões judiciais, na administração, no executivo, nas decisões administrativas, e aí daqui a pouco nós vamos ver que o inquérito, a investigação traz decisões administrativas. Todo esse sistema deve ser filtrado, deve ser iluminado com esses valores constitucionais. Um ponto importante aqui, o ministro Barroso, ele fala em 3 dimensões de direitos fundamentais. Eu acho bacana essa noção do Barroso, que ele fala, direitos individuais, políticos e sociais são as 3 dimensões dos direitos fundamentais. E aí eu acabei de falar, minha gente, o núcleo dos direitos fundamentais é o quê? A dignidade da pessoa humana. Se o núcleo dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana, obviamente, direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais estão relacionados com a dignidade da pessoa humana. É essa visão que eu acho bem bacana, escrita pelo ministro Barroso, que essas 3 dimensões dos direitos fundamentais, individuais, políticos e sociais, estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Obviamente, estou querendo dizer para vocês que todo o ordenamento positivo, que todo o ordenamento infraconstitucional, tanto na ordem de direitos individuais, de direitos políticos, de direitos sociais, devem ser iluminados por esses vetores. Eita, quase não sai. E aí, partindo para o campo criminal, partindo para a nossa política criminal, para o que nos interessa, nós podemos falar no garantismo. O que é o garantismo? Aqui no âmbito criminal, uma noção bem pobre de garantismo. Depois, se der tempo, a gente enriquece essa noção. Eu vou ter aqui a proteção das liberdades individuais em relação ao poder do Estado. Então veja, o garantismo nada mais é do que cumprir a Constituição. Tá? Daqui a pouco nós vamos discutir as críticas que se fazem ao garantismo, a confusão que a mídia faz em relação ao garantismo, em relação à política de direitos humanos, mas numa visão pobre ainda, eu digo pobre porque a gente pode enriquecer. O garantismo, aqui na esfera criminal, é eu respeitar essas liberdades individuais. O garantismo aqui é eu cumprir a Constituição. É eu proteger as liberdades individuais em relação ao poder do Estado. O Estado tem poder? Tem, muito. O Estado pode punir? Pode, inclusive só ele pode punir. Ele tem um monopólio do jus puniendi. Mas ele pode fazer de qualquer jeito? Não. Ele é limitado. Quem é que limita? Os direitos fundamentais. Viu como isso é fácil, minha gente? Viu como isso é tranquilo? E aí, para a gente enriquecer essa noção, eu coloquei algumas observações aqui. Veja que eu estou trabalhando bastante o Ferraioli. E vocês me controlam o tempo aí. Por enquanto eu tô com 30 minutos. Depois eu falo com a galera. Estou vendo as mensagens aqui de todo mundo.
é que eu estou acompanhando vocês por aqui, tá? Não estou usando, eu estou usando, falando lá, mas acompanhando vocês aqui. Daqui a pouco eu falo com todo mundo. Bora aqui. O Ferraioli, ele vem e fala, ó, vocês estão falando de direitos fundamentais, vocês estão falando que todo o ordenamento jurídico ele deve ser revisto sob essa nova ótica de respeito e de obediência aos direitos fundamentais, mas então vamos dividir aqui os direitos fundamentais. Vamos fazer aqui duas divisões em relação aos direitos fundamentais. Então veja, eu tenho duas divisões de acordo com o Ferraioli, a primeira e a segunda classificação de direitos fundamentais. Na primeira ele fala, ó, eu tenho direitos fundamentais de personalidade. Veja que é só para a gente enriquecer o debate, tá? Eu ia até passar aqui, mas como eu trouxe essa observação, eu acho importante. Até porque o Barroso, ele vem e fala que nós precisamos realizar essas três dimensões individuais, políticas e sociais. Então eu só vou trazer essa mesma visão de acordo com a organização feita pelo Ferraioli. Ele vem e diz, ó, tenho duas divisões. A primeira e a segunda. A primeira, eu tenho direitos de personalidade e direitos de cidadania. Tudo isso direito fundamental. O que é que seriam os direitos de personalidade? Qualquer pessoa pode exercer os direitos de personalidade sem nenhuma condição. O que é que seriam os direitos de cidadania? Os direitos de cidadania seriam os direitos direcionados, relacionados só aos cidadãos. O sujeito precisa ser cidadão para exercer direito de cidadania, como por exemplo votar. Tá? Então veja, o voto é direito fundamental? É de todos? Não, porque ele é exclusivo do cidadão. Diferente do direito de personalidade, de acordo com o Ferraioli, que aí é dirigido a todos incondicionalmente. E aí, numa segunda classificação, o Ferraioli vem e fala, ó, nós temos aqui direitos fundamentais primários e direitos fundamentais secundários. Os direitos fundamentais primários, eu tenho os direitos humanos e os direitos públicos. Então veja que o Ferraioli, ele fala, ó, direitos humanos são direitos fundamentais substanciais. Os direitos humanos, e aqui a gente precisa falar disso para daqui a pouco trabalhar a crítica que a mídia faz em relação a direitos humanos, os direitos humanos são direitos fundamentais de primeira potência. Os direitos humanos aqui, eles são o que nós falamos de direito de personalidade, eles são dirigidos a todos, incondicionalmente. O sujeito nasceu, seja lá bonito, feio, gordo, magro, preto ou branco, nasceu, ele nasce com essa carga de direitos. Eu falo aqui vida, integridade, liberdade, seja liberdade pessoal, seja liberdade de consciência, a livre manifestação de pensamento, direito à saúde, direito à educação, garantias penais, garantias processuais penais. De acordo com o Ferraioli, são direitos humanos de primeira dimensão. Eu estou aqui falando de primeira ordem de direito fundamental. E ainda dentro de direitos primários, ao lado de direitos humanos, ele vem e fala, ó, tem também os direitos públicos, que é o que nós já sabemos, os direitos exercidos aos cidadãos, que é a primeira classificação que ele faz. Os direitos públicos só o cidadão pode exercer, que é o direito de circular no território, o direito de assembleia, direito de associação, enfim, são direitos que você precisa ser cidadão para poder exercer. Diferentemente dos direitos públicos, os direitos humanos que podem ser exercidos incondicionalmente. E aí, ele trabalha como direitos secundários, direitos civis e políticos. Ou seja, os direitos civis são aqueles direitos dirigidos a qualquer pessoa com capacidade de agir, ou seja, contratar, barganhar, mudar de emprego, celebrar negócio. Os nossos direitos civis, os nossos direitos do dia a dia. Eu vou casar, eu vou mudar de emprego, eu vou contratar. Então, os direitos civis também são direitos fundamentais, só que secundários. De acordo com o Ferraioli, eles não estão lá no mesmo padrão dos direitos humanos e dos direitos públicos. E também os direitos políticos, né? Os direitos políticos, igual aos direitos públicos dirigidos apenas aos cidadãos, como acesso a cargo público, autonomia política, direito de voto. Então veja, minha gente, que eu gosto muito dessa divisão do Ferraioli, porque eu consigo entender, não sei se eu estou sendo claro para vocês, eu consigo jogar aqui no mesmo bolo direitos humanos, direitos públicos, direitos civis e direitos políticos, todos como direitos fundamentais. Agora, obviamente, eu vou dar um peso maior para aqueles relacionados à dignidade, que são os direitos humanos. Que são os direitos humanos.
E aí, já sabemos, acho que já deu para ter uma noção bacana aqui dessa classificação de direitos fundamentais, tendo como núcleo direitos humanos. Vamos agora para um segundo momento do nosso tema. Vamos agora passar para uma segunda fase do nosso debate. Já entendi a importância dos direitos fundamentais, já entendi como que ele vem nos ordenamentos jurídicos, como que ele se incorpora nos ordenamentos jurídicos, já entendi que esse negócio de direitos fundamentais, ele vem do justnaturalismo, não precisava nem estar positivado, mas depois da Segunda Guerra os estados mudam a sua ordem constitucional, eu falo em uma democracia constitucional e positivo esses direitos. Aí vem o Alexis e fala o seguinte, beleza, tudo muito bom, tudo bom demais, mas vamos agora organizar esse negócio aqui. Porque eu preciso trabalhar esses direitos fundamentais. Eu preciso trabalhar como que eu vou aplicar esses direitos fundamentais. Eu preciso trabalhar como que eu vou garantir a vida, a liberdade, a capacidade do sujeito votar, do sujeito celebrar negócio, do sujeito ter a sua intimidade, enfim, do sujeito executar os seus direitos fundamentais. Primeiro, ele fala, os direitos humanos, esses direitos que na nossa concepção, porque estão positivados no texto constitucional, são os direitos fundamentais, eles são diferentes dos demais direitos. Então vamos separar aqui, direitos fundamentais, ligados à dignidade da pessoa humana, dos demais direitos. E aí ele vem e fala, ó galera, tô vendo a cara bonita do professor Alci aqui, fala, ó professor Alci, esses direitos, eles são universais, fundamentais, abstratos, morais e prioritários. Gravem isso daí. Por que os direitos fundamentais eles se diferenciam dos demais direitos? Porque, de acordo com Alexis, eles têm 5 características. São universais, fundamentais, abstratos, morais e prioritários. E quando eu falo em universais, ou seja, os direitos fundamentais são universais, eles são fundamentais. Quando eu digo fundamentais é porque eu estou trabalhando com a noção de direitos humanos, tá? Os direitos humanos positivados no texto constitucional eu vou chamar de direitos fundamentais. E eles são abstratos, eu estou me referindo aqui aos destinatários desses direitos, ao objeto desses direitos. Não dá para eu definir quem são os destinatários desse direito. Não dá para eu definir quais são esses direitos. Qualquer direito ligado à dignidade da pessoa humana, ele é de todos que nasceram pessoas. Estão me entendendo? Então, quando eu falo são universais, fundamentais e abstratos, eu digo aos destinatários. Eu digo aqui ao objeto desses direitos. Quando eu falo morais e prioritários, eu digo a validade. Eu não, né? O Alexis. Ele fala sobre a validade desses direitos. Ou seja, o Barreto também fala isso, o Vicente Barreto, o Nino também fala, o Carlos Nino também fala isso. Vem dizer o seguinte, ó. Quando eu digo que esses direitos eles têm uma acepção moral, é que eles vão ser exercidos incondicionalmente. Se eu colocar a condição, não tem validade. A condição é nascer pessoa. Nasceu pessoa tem dignidade. A dignidade, a coisa não tem dignidade, né? A coisa não tem dignidade. Pareceu que deu uma travada aqui. Me dá um tchau aí, Alci. Tô aí? Aqui deu uma travada, mas tá beleza. Vocês não cansaram de mim ainda não, né? Ativo e muito bonito. Hã? Está ativo e muito bonito. É que deu um negócio aqui, mas agora tá perfeito. Vamos lá então. Fica aí, deixa eu ver na sua cara aí, pra eu não pensar que eu tô falando sozinho, tá? Pra eu não falar que eu tô falando sozinho. Então aqui, minha gente, de acordo com essa noção do Alexis, a validade dos direitos fundamentais é unicamente moral. O sujeito nasceu vivo, o sujeito, a pessoa, ele tem dignidade e ele precisa ter observado esses direitos. Esse conceito jurídico aqui de dignidade, ele é basicamente a sua fundamentação moral. E aqui, essa fundamentação moral é para a gente distinguir o indivíduo da coisa, pessoa do objeto. O indivíduo, ele não é instrumento. A pessoa, ela não deve servir para uma finalidade. A pessoa, ela se exaure nela mesma, ela tem fim em si mesma.
O objeto não. O objeto tem valor, o objeto pode ser trocado, ele pode ser utilizado para uma finalidade. O objeto é meio, a pessoa é fim. E aí, chegando no nosso tema, meia hora para chegar no nosso tema, meia hora não, 40 minutos para chegar no nosso tema, mas tá bom, vocês estão aí, então tá beleza. A gente trabalha um estudo que o doutrinador chamado Holanda faz de direitos humanos e ação policial. Diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, ele fala, vem cá, eu preciso ter ação policial. Como é que vai funcionar a ação policial nesse novo panorama ocidental? Eu estou num panorama ocidental, por isso que o nosso início aqui foi punk, mas foi preciso, de garantia de efetivação de direitos humanos, ou seja, os direitos fundamentais positivados na Constituição, como condição de validade do próprio ordenamento. E agora, como que eu vou conciliar isso com a ação policial? Primeiramente, o Holanda vem aqui e ele reconhece essa ascensão da visão individualista, onde a sociedade, eu digo individualista, indivíduo, tá? Indivíduo. Onde as sociedades, pelo menos as sociedades democráticas, reconhecem essa acepção moral do indivíduo. Essa conotação, essa acepção moral do indivíduo. Então, eu tenho aqui o indivíduo como um sujeito autônomo. Tá? O indivíduo, em relação às coisas, em relação aos demais, ele é um indivíduo autônomo. Quando eu for trabalhar ação policial, quando eu for trabalhar persecução penal, processo penal, eu não vou me afastar da noção de indivíduos. E também não vou me afastar da noção de que esse nosso estudo de direitos fundamentais vai dizer, se o sujeito, quando nasceu gente, feio, bonito, gordo, magro, preto ou branco, nasce com essa carga de direitos, pelo menos em abstrato, né, infelizmente, pelo menos abstratamente, eles são o quê? Eles são iguais. Os homens são iguais. Os homens são dotados dos mesmos direitos. É como se o nosso núcleo fosse o mesmo, o nosso núcleo fosse a dignidade da pessoa humana, que o Kant vai dizer que essa dignidade não tem preço. Nós já falamos isso aqui, né? Essa dignidade, ela é insubstituível. Quando eu falo, minha gente, dessa distinção de coisa e pessoa, é importante a gente saber, para o debate não ficar pobre, que há correntes muito, muito prósperas e estudos, inclusive eu tenho um artigo neste tema, publicado na revista da UniFG, que vai trazer um meio termo aos direitos dos animais. Né? Essa questão que o animal também não é coisa como um relógio. Apesar de não ser pessoa, apesar de estar na categoria de coisa, juridicamente falando, não é, por exemplo, um relógio que eu posso jogar no chão e quebrar. O animal, ele tem ali um núcleo a ser preservado de direito fundamental. Aí é um outro debate, tá? Aí é um outro debate trabalhado muito bem pelo professor Fábio Oliveira, que vai falar da inviolabilidade dos não humanos. Né? Aí, para quem gosta aí desse tema direitos dos animais, fica a dica, tá? Como já estou com 40 minutos aqui, eu não vou entrar nesse tema agora, mas a gente está distinguindo pessoa e coisa. Quem tem direito fundamental é pessoa, não é coisa. A coisa tem valor, tem preço, pode ser trocada por outra igual. A pessoa não. Mas fique aí com essa observação no coração de vocês dos direitos humanos, dos não humanos. Por exemplo, animais. E aí tem corrente para todo gosto, né? Vai ter corrente que vai dizer que os grandes primatas têm direitos fundamentais. Enfim, tem gente entrando com habeas corpus para grandes primatas, mas não vou entrar nisso agora não, tá? Não vou entrar nessa história agora não. Vamos falar um pouco aqui sobre o caráter antimajoritário dos direitos fundamentais. Minha gente, quem é que não tem uma tia no WhatsApp aí? Que vocês vão identificar, né? Eu não tenho porque eu não participo do grupo família, né? Eu não participo de grupo família. E também não tenho no Facebook galera assim, porque a galera assim no meu Facebook, ela é devidamente bloqueada. Meu Facebook é a melhor fonte de notícia que eu tenho, porque eu só vejo o que me convém, tá? E aí é direito fundamental. Falou lá o que eu vou dizer pra vocês aqui, o botãozinho bloquear. Por quê, minha gente? Porque o senso comum, o que não é o caso de vocês, que são técnicos, que são acadêmicos ou juristas, estão aqui na academia trabalhando com ciência, então aqui não tem senso comum.
O senso comum ele é frágil, ele é mutável. O senso comum vai de acordo com o oba-oba, vai de acordo com a mídia. Então é normal o senso comum, e aqui eu posso falar em uma democracia majoritária. Veja, imagina que temos 100 pessoas, vamos eleger o líder. Uma classe com 100 pessoas, vamos eleger o líder. Imagina a turma, 100 pessoas vão eleger o líder. Aí tem lá 5 candidatos a líder de nossa turma. Um é maluco, diz que vai matar todo mundo, que vai que para poder a turma ficar boa tem que matar, tem que isso, tem que aquilo, e enfim, tem que bagunçar tudo, tem que estuprar todo mundo, e é bom, bonito e gostoso. Veja que o senso comum, frágil, quem diz isso é o Ferraioli, tá? Há muito tempo. Se parecer novidade, eu não estou falando novidade nenhuma. Estou falando coisa dos antigos aqui. Esse senso comum, ele tende a concordar com o regime totalitário. Quem não tem um parente que tem saudade da ditadura militar, no caso do Brasil, e fala, na ditadura não tinha bandido, na ditadura não tinha corrupção, era tudo bom, era só bandido que não gostava. Então veja que isso não é um problema do grupo do WhatsApp da sua família. Isso o Ferraioli veio e falou, isso é o senso comum, o senso frágil, um senso não técnico. E eu tenho que partir do pressuposto que sem garantias de direitos fundamentais, como por exemplo, pluralismo, independência da informação, eu preciso ter liberdade para a informação, independência da informação, a sociedade ela pode ser amplamente configurada pela política. Sem garantia de direitos fundamentais, sem independência da informação, de acordo com o Ferraioli, eu não estou falando nada, só estou contando a fofoca. Tá? Imagina que aqui é um programa de fofoca, nada aqui é opinião minha. De acordo com o Ferraioli, sem esse direito à informação, sem esse pluralismo, sem a garantia de direitos fundamentais, a sociedade ela vai se adequar ao que a política quer. E a política ela está presa na vontade da maioria. E a minha noção constitucional de democracia não é mais vontade da maioria, ou pelo menos não é só apenas vontade da maioria. Eu preciso falar em um caráter contra-majoritário. Eu preciso falar em democracia, mesmo que não obedeça à vontade da maioria, porque ela garante direitos fundamentais, direitos sagrados, direitos supremos, direitos de primeira ordem. O Ferraioli ele fala um negócio bacana, ele fala, é uma ilusão você achar que vai ter uma vontade geral boa, que de forma geral o senso comum vai ter uma vontade boa. Não. Então eu preciso ter, no nosso caso, o judiciário tem essas garantias, eu vou falar disso daqui a pouco se der tempo, para poder garantir direitos fundamentais, ainda que viole a vontade da maioria. Ainda que a galera bata a panela, o judiciário ele tem que estar preso na sua fundamentação jurídica vinculada a direitos fundamentais. Porque isso vincula toda a ordem constitucional. Isso vincula todo o direito positivo. Isso vincula toda a atuação do legislativo, do judiciário e do executivo. Então veja, minha gente, esse modo de pensar da maioria das pessoas, ele ignora esse sistema constitucional. Eles não sabem que existem limites e contrapesos. Eles entendem democracia apenas como vontade da maioria. E aí o constitucionalismo, ele vem dizer, a democracia não é só vontade da maioria. Uma decisão que nega direito fundamental, ainda que a maioria goste, ela não é democrática. Então imagina, abstratamente, uma lei que diz, se a pessoa cometeu furto, eu vou arrancar a mão dela. Né? A sentença vai ser arrancar a mão. Eu não posso ter essa pena cruel. Isso é violação de direito fundamental. Ainda que a maioria vai lá, atrás do trio elétrico. É isso mesmo. Tem um bocado de coisa que eu tô querendo falar aqui que eu não estou falando em respeito a todo mundo. Mas se vocês mandarem falar, eu falo. Tá? A maioria vai lá. Isso não fundamenta democraticamente. O judiciário vai ter que intervir. O judiciário vai ter que falar, isso não é democrático. A maioria quis, mas viola direito fundamental. E o que a maioria quer e viola direito fundamental é antidemocrático. Então eu vou respeitar a vontade da maioria se a vontade da maioria estiver em consonância com direito fundamental.
A democracia é um direito fundamental. Tá? Eu tenho um texto sobre isso. Quem quiser depois me chama no Instagram, que eu mando. E falar no Instagram, quem tirar print aí, postar no Instagram, me marca, tá? Ajuda o tio. Então veja que isso o Ferraioli fala também, a democracia é um direito fundamental. É um direito fundamental meu ter um processo democrático que não seja um processo democrático com base tão somente na vontade da maioria. Vontade da maioria sem obedecer direito fundamental é antidemocrático. Vontade da maioria sem obedecer direito fundamental é antidemocrático. Então, minha gente, o que acontece é o seguinte, chegando aqui do nosso meio para o nosso fim, os direitos fundamentais, eles são relativos. Os direitos fundamentais têm toda essa importância que eu passei aqui 50 minutos conversando com vocês. Oi. O pessoal quer que você fale, viu? Fica à vontade para falar, viu? Não entendi. Agora você reprima, viu? Eu queria falar, mas eu não sabia, a não ser que o pessoal pedisse. O pessoal quer que você fale, né? Pode chegar. A parte do trio elétrico? A parte do trio elétrico? De tudo. Aqui não tem censura não, viu? Não, mas eu não vou... Não, pode ficar à vontade. Tá. Deixa eu aproveitar aqui e ver o que as pessoas estão falando. Ó, fazer o seguinte. Eu vi que tem perguntas aqui, no final eu respondo as perguntas. Aí quem fez as perguntas, depois torna a jogar pra gente ver, né? E eu responder. Aqui, ó, o professor Alcia de Salvador, e lá ele tem a noção que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Então não basta ele... Esqueci que eu tava aqui, tô conversando aqui. Não basta ele pegar o abadá dele, a mamãe sacode, que ele é da época de mamãe sacode. Antigamente no carnaval usava mortalha, mamãe sacode. Não basta, eu vou falar uma coisa que vai dar merda. Mas lá vai. Não basta ele pegar e a galera dele, do bloco dele, pegar a mamãe sacode e sair gritando me tu, me tu, me tu. E aí vinha uma decisão. Se violar direito fundamental é antidemocrático. Tá? E o judiciário tem esse papel. Infelizmente, eu não sei como que o judiciário vai se comportar. Arrependi de ter falado isso. Eu não queria partir para isso, porque eu tô sendo aqui exclusivamente técnico. Eu não dei opinião minha em nada ainda. Eu posso até dar opinião, mas eu tô sendo exclusivamente técnico. Ô, gente, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar. Então vamos lá. Eu volto para responder todo mundo aqui, tá? Então esses direitos... Porra, arrependi de ter falado esse negócio. Porque eu estava bonitinho, comportado. Aí vocês vêm e me provocam. Mas embora aqui. Esses direitos, eles não são absolutos, né? Eu acho que a importância deles, o núcleo deles já está claro, a dignidade da pessoa humana, mas eles não são absolutos. Não existe direito fundamental absoluto, nem mesmo a vida. Nem mesmo a vida é absoluta. Então, todos os direitos fundamentais, eles podem entrar em choque com outros direitos fundamentais. Eu posso ter, no caso concreto, a guerra, o choque, o conflito entre dois direitos fundamentais, entre três direitos fundamentais. Daí porque os direitos fundamentais, eles vêm no nosso ordenamento como princípio, muito mais como princípio do que como regra. Porque nós sabemos que a regra, o aplicador do direito ou aplica a regra ou não aplica. Tá? Então tem uma regra lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime. Eu matei Alci. Vai aplicar a regra? 121, me condena. Não vai aplicar a regra? Me absolve. Regra é isso. Princípio não. Princípio é mandamento de otimização. Liberdade, inviolabilidade do domicílio, vida, segurança, intimidade, honra, nome, direito a voto, direito político, direito social. Tudo isso é direito fundamental, mas eu não vou efetivar como regra. Ou sim ou não, ou tudo ou nada. Eu vou ter que compatibilizar com outros direitos fundamentais.
Então, eu preciso que a autoridade com atribuição de decisão, seja a autoridade judicial ou seja a autoridade administrativa, como por exemplo o delegado de polícia, quando for aplicar a norma abstratamente prevista pelo legislador, ele decidir fundamentadamente o caso concreto, quando o caso concreto exigir aí uma harmonização entre princípios conflitantes. Por isso que o estudo da proporcionalidade ele é muito importante para o estudo de princípios e direitos fundamentais. Não quero entrar nisso agora, mas é importante a gente saber que os direitos fundamentais são relativos. Os direitos fundamentais eles têm limites, eles não são absolutos. Eles podem entrar em choque, em conflito com outros direitos. E aí, em eventual conflito, o aplicador do direito ele vai ter que decidir fundamentadamente. Tá? O nosso padrão aqui é o direito, é a Constituição. A resposta correta eu vou encontrar na Constituição. A resposta correta eu vou encontrar na Constituição. E aí, minha gente, obviamente, nessa atividade, os direitos fundamentais, esses direitos morais que têm como núcleo direitos humanos, eles vão justificar a decisão independentemente da decisão ser reconhecida pelo direito positivo. Isso é muito perigoso para um outro debate, que eu não vou entrar agora, que é o ativismo judicial. Né? Seria o judiciário ele tomar, às vezes, do legislador. Mas, em tese, na aplicação dos direitos fundamentais, quando eles estiverem em choque, em conflito, de acordo com o Nino, eu tenho uma justificação de uma decisão judicial, ainda que essa decisão não seja reconhecida pelo direito positivo. O importante aqui, minha gente, é a fundamentação, tá? Eu não vou entrar nas regras da proporcionalidade, na teoria do Alexis. Eu até trabalhei isso, salvo engano, na live com o professor Alcide, tá lá no YouTube. Depois vocês vejam isso. Mas o que importa aqui é, se os direitos estiverem em conflito, como eles não são absolutos, eu vou ter que, no caso concreto, otimizar. Tentar garantir o máximo possível. Tentar garantir o máximo possível. O Ferraioli, ele fala o seguinte, ó. O problema, hoje, não é a Constituição garantir direito. É lindo. O rol de direito garantido pelas Constituições é imenso, imenso. Haja tinta e haja papel para imprimir o tanto de direito garantido na Constituição. O problema é a efetivação. A crise que eu tenho é uma crise de efetividade. Então eu preciso que o mundo real, que o mundo das coisas, que é onde nós estamos aqui, eu tenha a concretização desses direitos fundamentais. Porque o reconhecimento não é problema. E aí eu preciso, por exemplo, que as leis, que as decisões judiciais, que as decisões administrativas, que os atos que violem esses direitos fundamentais, eles sejam anulados. A partir daí eu tenho uma concretização, eu tenho uma efetivação prática desses direitos fundamentais. Porque, de acordo com o Ferraioli, é mais ou menos o seguinte, a receita do bolo está perfeita, mas o bolo ainda não está feito. Tá? E aí eu preciso que todos esses atos eles passem aí por essa reforma. Então, minha gente, obviamente, como consequência aí dessa constitucionalização do direito, desses valores advindos aí, principalmente com os efeitos da Segunda Guerra, que no Brasil veio muito tarde, porque só em 88 nós temos a positivação desses direitos no nosso texto constitucional, eu tenho aí a constitucionalização do direito, ou seja, toda a ordem infraconstitucional tem que ser reavaliada. Toda a ordem constitucional tem que ser repensada, inclusive o processo penal. O processo penal, a legislação, o código, a jurisprudência, os entendimentos dos tribunais, da doutrina, ela precisa passar dentro dessa fonte agora. Ela precisa se iluminar desses vetores garantidos aí, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eu falo o processo penal, todos os ramos jurídicos devem, mas o processo penal, porque é o tema da nossa palestra de hoje, eu não estou falando o processo penal, o código tem que mudar. Não, tem também. Mas a estrutura tem que mudar, os órgãos têm que mudar, os agentes têm que mudar, a atuação tem que mudar. Talvez o verbo mudar não é nem o melhor aqui, tá? Talvez seja melhor falar tem que se adequar. O verbo adequar cai melhor aqui nessa fala.
a estrutura processual penal, os órgãos, agentes, o funcionamento da persecução penal, desde a polícia judiciária, desde a investigação, passando pela acusação, Ministério Público, passando pelo processo judiciário, passando pela execução da pena, tem que se ajustar, tem que se iluminar, porque senão não é válido. A nossa ordem agora, jurídica, a nossa ordem positiva, ela tem uma condição de validade ou de existência que está pautada nesses direitos fundamentais. É essa a noção, é esse o nosso debate. E aí eu tenho um problema. Nessa nova ótica, eu tenho um problema. Qual é o problema? Toma água aqui para a gente falar desse problema. Bom, o sistema criminal ele deve ter como vetor a efetivação de direitos fundamentais. Ponto. Não discuto isso. O nosso sistema criminal, eu vou ter que trabalhar a nossa política criminal para ela ter como norte a efetivação de direito fundamental. Ponto, acabou, isso é uma premissa. A mídia exige um punitivismo. A massa exige um punitivismo. Já que vocês me deram liberdade, o gado exige um punitivismo. Eu tenho uma cultura do inchaço do direito criminal, do direito processual penal. É como se quanto mais lei, quanto mais crime eu tivesse, mais eu fosse garantir a paz social. E não é por aí, minha gente. Não é por aí. Então, dentro dessa nova ótica constitucional que o processo penal tem que passar, um dos problemas que a gente encontra é essa cultura do punitivismo imposto pela mídia. Eu não estou dizendo que não deve ter o punitivismo. Eu não estou dizendo que o Estado deve abrir mão do direito de punir. Muito pelo contrário. A gente pode vir aqui no outro momento e eu vou falar que o Estado tem que punir com eficiência, com rigor, mas dentro dos limites constitucionais. A discussão é só essa. A discussão é que tem que estar dentro da casinha. E o problema é que o punitivismo, o inchaço legislativo que a mídia pede, que a massa impõe, é fora da casinha. E fora da casinha não dá pra gente brincar. Então, assim, esse é o problema. A atuação do sistema criminal, ela recebe uma influência muito grande da mídia. A mídia quer que o direito penal faça política pública. A mídia lá, o professor Datena, o professor Boni, o professor Ratinho, eles não estão aqui defendendo política pública, de eu reestruturar a sociedade, de eu entender o crime lá dentro da criminologia, não apenas como um aspecto ali do autor e da vítima, mas também como um aspecto social. E de eu ver de política pública o que eu posso agir aqui. A mídia, a atuação midiática, a imposição midiática, quer que o direito penal faça política pública. É como, assim, quanto mais o legislador enrijecer, quanto mais o legislador punir, quanto mais o judiciário punir, tá bom, bonito e gostoso, eu vou ter paz social. E aí, o legislativo, na hora que a massa pede, faz a sua lei, beleza. Eles têm compromisso com a massa. Não deveria ser assim, porque eles estão vinculados a esses vetores de direitos fundamentais. Mas tudo bem, a gente entende, democraticamente a gente entende essa vontade da maioria. O executivo, idem. Mas aí o judiciário tem que ser o fiel dessa balança. A fundamentação democrática do judiciário não é o voto popular. A fundamentação democrática do judiciário é o direito. É a motivação jurídica. Ainda que essa motivação jurídica, ainda que o direito viole a vontade da maioria, porque eu tenho um caráter contra-majoritário dos direitos fundamentais. Então, infelizmente, aqui é uma crítica, aqui sim uma opinião minha, o resto não era opinião minha, eu estava expondo aqui os doutrinadores. O judiciário ele não está fazendo as suas vezes, o judiciário está entrando na política. O judiciário está entrando no oba-oba da pressão da mídia. E o judiciário tem que garantir as regras do jogo. É o judiciário que no momento de conturbação social, de crise política, de crise econômica, de crise financeira, de pandemia, que vai ter a inviolabilidade das suas prerrogativas, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídio, vai ter a vitaliciedade, ou seja, garantias para que ele chegue no jogo e fale, ainda que eu não contraria a maioria, mas para ser democrático, para eu continuar dentro da casinha, eu estou falando de um Estado democrático de direito.
O judiciário deveria fazer essas vezes que eu acho que não está fazendo. Então, assim, eu tenho ainda uma perspectiva utilitarista do processo penal. É como se a eficiência do processo penal tivesse no rigor da punição. Quanto mais lei, quanto menos garantias tivesse, mais eficácia fosse ter. É como se a sensação de paz social tivesse nesse positivismo. E aí o Alexis vem e fala, ó, os direitos fundamentais não são programas, direitos fundamentais não são conselhos. Não é a tia, a vizinha falando, ó, meu filho, faz, que é certo, Deus gosta. Não, não. Os direitos fundamentais, eles vinculam os poderes. Os poderes estão vinculados à obediência de direitos fundamentais. Eles estão no mais alto grau do ordenamento interno, eles estão na Constituição, são cláusulas pétreas. Tá? Mas tudo bem. Tudo bem. E aí vem a Constituição e traz uma nova ordem política, uma nova ordem social, uma nova ordem jurídica, como eu disse para vocês, com efeito aí em todo o processo penal. E o processo penal, que antes era visto como um instrumento para absolver ou condenar o acusado, ele passou a tutelar direitos também. Então o processo penal constitucional, ele não serve mais apenas como um instrumento de punição. Além disso, ele tem agora uma segunda acepção, que é de garantir direitos. E ele vai garantir direitos obedecendo garantias, inclusive garantias processuais, por exemplo, devido processo legal. Ele vai aplicar, por exemplo, a condenação através de um terceiro imparcial. Veja que eu tenho agora no sistema processual penal garantias a serem cumpridas, garantias a serem efetivadas, que são direitos fundamentais. Que estamos aqui já há uma hora, meu Deus do céu. Alci, você manda eu calar a boca aí quando tiver demais, viu? Eu me perco aqui no tempo. Tô vendo aqui que já passamos de uma hora. Se o povo já tivesse paciência. Então vamos lá. Então, minha gente, o processo penal ele passa a ser visto como um instrumento para... Diga. Ia falar? Não ouvi, cortou aqui. O povo tá feliz? Então bora lá. Não me dá corda, não. Então, minha gente, o processo penal, ele é um instrumento limitador do poder de punir do Estado. Aqui, o Estado tem um monopólio do poder de punir. Quem vai punir é o Estado. Mas ele vai punir de qualquer jeito? Não. Não vai punir de qualquer jeito. Ele vai punir obedecendo o devido processo legal, obedecendo contraditório, obedecendo ampla defesa, obedecendo direito de recurso, direito de produção de prova. Então, o processo penal ele passa a ser visto como um mecanismo de limitação do poder do Estado. E agora o processo penal, e aqui é o nosso tema, demorei uma hora para chegar no nosso tema, mas tá beleza, vocês estão aí, tá certo. O processo penal ele vem agora buscar equilibrar. Eu tenho que equilibrar o jus puniendi do Estado, o poder de punir do Estado tem que ter, tá? Não estou defendendo bandido aqui, nem dizendo que bandido não deve ser punido, muito pelo contrário. Mas o processo penal também tem que garantir o jus libertatis do indivíduo, os direitos fundamentais do indivíduo. Então, o nosso problema agora, nós que trabalhamos com processo penal, é se virar nos 30. É pegar o abacaxi e falar, é possível ter uma punição com eficiência, eu ter um processo penal eficiente, mas ao mesmo tempo garantista, ao mesmo tempo sem violar direitos. Ou seja, eu tenho que buscar aqui o equilíbrio. Em todas as fases, investigação, processo, execução da pena, nas estruturas, nos órgãos, nos agentes, essa é a realidade constitucional. Fora daí, não é constitucional. Tá? Fora daí, não é constitucional. Então, minha gente,
voltar a falar do garantismo. Eu disse para vocês que era uma noção muito pobre a primeira que eu dei. Vamos melhorar aqui, classe média. Infelizmente eu não vou botar o garantismo ainda como merece. Eu digo como merece de debate, de argumentação, porque é muito extenso. Mas aqui o garantismo é o rigor. É o rigor no cumprimento da Constituição. Eu estava vendo um debate na CNN com aquele Coppola. Acho que é Coppola o nome. Academicamente falando, estou falando de forma acadêmica, tá? Eu acho que ele tem uma formação jurídica. Se ele não tiver formação jurídica, eu estou errado. Eu só estou certo se ele tiver formação jurídica. Vocês me falam aqui. Ele chegou e falou: você sabe que eu não sou garantista. Eu falei, esse cara é retardado, tem problema de cabeça, como diz o povo aqui. Porque eles acham que ser garantista é o quê? Ser garantista é sair correndo, abrindo as cadeias, mandando o povo estuprar, roubar. É isso que é ser garantismo? Ser garantista? E assim, meu pai achar isso, minha tia achar isso, a galera que tá bloqueada no meu Face achar isso, eu perdoo, meu coração é bom, perdoa. Agora, uma pessoa que estuda direito, uma pessoa que trabalha o jurídico, pensar isso é retardamento mental. É um negocinho que falha, que acho que deve ter remédio que resolve. Porque, minha gente, garantismo é o rigor no cumprimento da Constituição. O Ferraioli já falou pra gente aqui hoje que o problema não é a garantia, não é o reconhecimento de direitos, a positivação de direitos, que isso é fato. O problema é a concretização desses direitos, e a concretização desses direitos é o garantismo. E se o tio chega aqui e fala para vocês, a democracia não é só a vontade da maioria, a democracia é também a obediência de direitos fundamentais. Então, garantismo é eu fazer a democracia a partir do direito. Ora, a democracia é a partir do direito, a partir do que eu tenho aqui, eu jogar com as regras do jogo. Aqui, contar um negócio para vocês. Meus meninos, eu tenho 3 meninos. 1 ano, 3 anos e 7 anos. 3 meses de quarentena. E se o coronavírus não for a Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial vai começar aqui em casa. E aí eu não sabia mais o que fazer, comprei um videogame para poder eles ir jogar videogame e pelo menos amenizar o caos. E aí eles estão jogando, olha que beleza, meus meninos me ensinando as coisas, que não tinha pensado nisso. Aí eles estão jogando, né? Tava jogando Mario, corrida, Mario Kart, corrida. Aí quando um tá perdendo, o outro vai lá e reseta. Aí quando um tá perdendo, o outro tá chorando. Inclusive eu filmei um negócio desse acontecendo. Aí na hora que tá perdendo, vai lá e reseta e desliga o jogo pra começar de novo. Que porra é essa, minha gente? Eu tenho que jogar o jogo até o final dentro das regras que eu tenho. Eu não tenho que achar bonito ou achar feio as regras. Eu tenho que cumprir as regras. E isso é garantismo. Garantismo é fazer a democracia a partir do direito, a partir da legalidade constitucional. Não é tolerar crime. Eu não vou tolerar crime. Muito pelo contrário. Eu quero punir o crime. Eu quero punir o criminoso. Mas eu vou fazer isso dentro do jogo. Não é porque eu quero punir, eu quero fazer de qualquer jeito, que eu vou pegar o videogame, resetar e fazer do meu jeito. Não sei se vocês estão me entendendo. Então vejam, tem uma expressão que o Lenny Streck usa, que eu gosto muito, que é bandidolatria. Eu tenho dificuldade de falar aqui, que isso aqui trava a minha língua. Bandidolatria. O senso comum fala, isso é bandidolatria, defender bandido. De jeito nenhum. E eu tenho experiência prática na minha atividade como delegado de polícia, de quanto mais garantista eu sou, mais punição eu tenho, mais eficiência eu tenho. Porque os retardados vão lá, fazem merda em tudo, e depois tudo é anulado, tudo é invalidado, e ao invés de garantir punição, tem impunidade. Então o Lênio usa essa expressão, o Lênio Streck, bandidolatria. Acertei, porque eu travo a língua nisso. Que a expressão que a mídia usa é bandidolatria, é direito dos manos, é direito de vagabundo. Não. Eu simplesmente preciso jogar o jogo dentro da regra. Devido processo legal, regras convencionais, porque eu sei, tá? O Coppola não sabe, mas eu sei que documentos internacionais que versam sobre os direitos humanos,
que é incorporado no nosso ordenamento com quórum de emenda constitucional, tem status de norma constitucional, ou seja, está acima das leis. É porque eu posso achar feio? Eu posso, achar ruim? Posso. Mas vou resetar o videogame? Não vou. Porque eu tô dentro do jogo e eu vou jogar o jogo junto com as regras do jogo. Até porque os bandidos, eles não estão nas regras do jogo. O cara que tá roubando, o cara que tá matando, o cara que tá traficando, o cara que tá na organização criminosa, eles estão fora da regra do jogo. Eles estão violando a regra do jogo. E se eu violar para fazer justiça, eu vou estar onde? Junto com eles. Entenderam? Por que eu acho um retardamento mental com todo respeito, amor e carinho? Então aqui eu preciso aperfeiçoar o Estado democrático. O aperfeiçoamento do Estado democrático, ele passa pela legalidade, pelo contraditório, pelo respeito às garantias penais, às garantias processuais. Isso aqui, quem na faculdade não lembra do Hess falando da força normativa da Constituição? Não é um pedaço de papel, um conselho, enfim, né? Enfim. Mas a nossa redemocratização teve esse problema. Principalmente no Brasil, a nossa redemocratização, ela sofreu a estigmatização dos direitos humanos. Os direitos humanos, pelo senso comum, pelo senso midiático, ele é estigmatizado, ele é visto como direito de bandido. E aí tem um grande clamor público, ativado pelas massas, de repressão. Como se a repressão fosse política pública. Não se discute política pública, minha gente. Contra a criminalidade, se discute inchar o direito penal contra a criminalidade. E aí, dentro desse problema aqui, o que é que a gente tem? Que o Holanda coloca aqui. Que é normal em tempos eleitorais, é que eu estou falando ele, tá? Não é a opinião minha, isso aqui é um estudo. Eu preciso falar que não é a opinião minha, porque o que eu vou falar para vocês é tão absurdo que vai parecer que eu estou pensando agora. E vocês têm razão de pensar isso, porque ele vem e diz, ó, em tempos eleitorais, a gente vê a estratégia de reunir a sensação de insatisfação social com discursos que pedem eficiência policial no combate à impunidade. Então é bandeira de alguns políticos e ganham voto com isso e são eleitos com isso, tendo como discurso que a paz social vai vir com mais punição. Tendo como discurso que a eficiência policial, e aí sempre a segurança pública entra como discurso eleitoral. E isso, infelizmente, tem sucesso. E aqui, tá? Veja, livro antigo, tá? Livro antigo do tio. O que é que entra no discurso? Vou ler para vocês. Vou ler aqui, literalmente, para não parecer que eu estou falando. A distinção entre homens bons e maus é incorporada ao discurso. Aí eu me venho com a porcaria do cidadão de bem, que é quem vai resolver o problema. Que é quem vai resolver o problema de política criminal. É garantir o cidadão de bem. Vou ler de novo. A distinção entre homens bons e maus é incorporada ao discurso. Acho isso aqui fantástico. Então, nós temos essa estigmatização que ela é aflorada, aí, principalmente em período eleitoral. E o nosso processo penal, ele é muito autoritário. O nosso Código de Processo Penal, ele tem influência fascista, ele tem influência no Código Italiano de 30. Veja que até no Brasil é um contexto ditatorial da era Vargas, 1941. Então eu preciso legitimar o processo penal. Isso não é bandidolatria, isso não é defender bandido, não. Isso é falar, ó, eu sou processualista criminal, eu quero a punição e eu tô no jogo. Não me tira do jogo. Deixa eu participar dessa bagaça. E para eu participar dessa bagaça, eu preciso me legitimar democraticamente. Como que eu vou me legitimar democraticamente? Reorganizando minha estrutura à base de direitos fundamentais, que é o que eu passei aqui mais de uma hora falando. E nesse sentido, a Constituição de 88 foi muito bem no sentido aí de tirar esse viés autoritário, muitas reformas também infraconstitucional, tirar esse viés autoritário. E assim como todo o ordenamento, a investigação criminal ela precisa passar por essa releitura.
a investigação criminal precisa passar por essa releitura. Quer ver alguns exemplos aqui, para não cansar vocês? Vou tentar sintetizar aqui. Veja, a investigação, ela já encostei aqui, viu? A investigação é inquisitiva, ainda que democrática, mas ela é inquisitiva. Ainda que eu tenha já alterações legislativas de trazer contraditório, ampla defesa, nos limites, mas eu não tenho contraditório pleno como eu tenho na fase judicial. Eu tenho que ter o sigilo é inerente à investigação, o sigilo vai garantir a eficácia da investigação. Mas, ao mesmo tempo, o advogado tem direito de acesso. O investigado precisa saber do que ele está sendo investigado. Então, eu tenho aqui conflito de direito fundamental. Eu tenho um direito fundamental da sociedade e eu tenho um direito fundamental do preso. Qual vai prevalecer? É o caso concreto quem vai dizer. O Supremo, na súmula vinculante 14, o Estatuto da OAB, também recentemente alterado, fala, ó, se a diligência tiver em andamento, se a diligência não foi documentada, o sigilo aqui é absoluto para o advogado, porque para o Ministério Público e para o Judiciário não. Porque se o advogado, se o investigado souber, atrapalha. Mas a partir do momento que já se efetivou a medida, que já documentou, tem que ser dado aí a publicidade. Então, aqui na investigação, eu vou precisar equilibrar. Ó, tô interceptando o professor Alci. O professor Alci tá vendendo droga, eu tô aqui acompanhando ele, monitorando ele no telefone. Ah, professor Alci, como direito, como pessoa, ele tem o direito de ser informado, direito fundamental. Aí eu vou ali. Alci, tô te escutando. Ele vai falar para quem que ele tá vendendo a droga, para quem que ele tá comprando a droga? Não. Então veja que nesse caso, se eu garantir o direito fundamental individual dele, eu vou atrapalhar o direito fundamental da coletividade, que é ter a repressão do crime, que é ter a paz social. Então, enquanto a medida estiver em andamento, eu vou precisar sacrificar o direito individual dele e ter o sigilo no inquérito para eu ter a eficácia da medida. Concluir a medida, aí eu dou um contraditório diferido. O advogado vem e participa. Então, minha gente, a investigação ela tem limites no devido processo, procedimento constitucional. E é completamente possível eu conciliar uma investigação eficaz, porque, minha gente, eu quero materialidade do crime, eu quero autoria do crime, eu quero dar para a acusação os elementos de justa causa para que ele ofereça ação penal, mas como a minha missão não é unidirecional, eu também preciso ofertar para a defesa os elementos que não têm justa causa, se for o caso. Mas a gente, se houve o crime, nós queremos a punição, mas dentro do jogo, dentro da casinha. Então aqui veja, o advogado, súmula vinculante 14 do Supremo garante, o Estatuto da OAB garante, a nova lei de abuso de autoridade vai trazer como crime de abuso de autoridade negar o acesso ao advogado. Mas isso é ilimitado? Não, isso tem limite. Vai ser possível desde que não atrapalhe a eficiência, a eficácia e a finalidade da medida. O próprio Estatuto da OAB vem e fala isso. Então, para a gente concluir, eu tinha mais um bocado de coisa aqui, mas eu não vou cansar vocês. Obviamente eu não vou ter contraditório pleno, ampla defesa plena no inquérito, porque é inerente ao inquérito eu ter que ter o sigilo. Mas esse sigilo não vai poder ser absoluto. Eu vou ter que compatibilizar ele com o Estado de Direito. Eu vou ter que compatibilizá-lo com o Estado de Direito. E aí tem diversas decisões do Supremo nesse mesmo sentido, tá? Mas eu acho que já foi claro, já deu para vocês terem uma noção aqui. Por exemplo, tem uma decisão do Supremo aqui, inquérito policial 2266, lá perante o Supremo vem e fala, ó, intimar o investigado da quebra de sigilo telefônico tornaria inócua a decisão. Então, quando eu me proponho a chegar para vocês aqui e falar, ó, minha gente, nós precisamos estudar os reflexos da Constituição na investigação criminal, não é bandidolatria. Não é oba-oba, tá liberado, galera. Não é isso. Muito pelo contrário. É punir com eficiência, punir com rigor, garantir a paz social na sociedade, mas sabendo que o santo milagroso aqui não é o direito penal. Eu tenho aqui problema de política pública, eu tenho um problema de criminologia,
Eu tenho outros problemas sociais que eu preciso resolver para ter a paz social. Inchar o direito penal de crime não vai trazer o problema. Então, eu preciso de uma investigação que, ao mesmo tempo, seja eficaz, puna, entregue os elementos de materialidade e autoria delitiva, se existirem, seja uma investigação inteligente, com os recursos possíveis, mas que seja dentro da caixinha, dentro da gavetinha constitucional. E só para a gente não esquecer, um outro ponto, aqui que é importantíssimo para a gente fechar isso daqui de forma bacana, os direitos fundamentais, eles não ele traz duas noções, tá? O Gilmar Mendes trabalha isso, mas não só ele, o ministro, não só ele. Os direitos fundamentais, ele tem aqui duas noções. Ele tem a proibição de excesso e a proibição de proteção insuficiente. Bem rapidão para a gente terminar. Proibição de excesso, os direitos fundamentais, ele vai proteger o indivíduo dos excessos do Estado. Que é o que eu passei aqui o tempo todo trabalhando com vocês. É proibição do excesso. Direito fundamental proteger o indivíduo aí contra os arbítrios do Estado e também dos particulares na eficácia horizontal. Mas também é direito fundamental a proibição de proteção insuficiente, ou seja, o ordenamento jurídico tem que criminalizar condutas. O ordenamento jurídico tem que punir para garantir a paz social. A própria Constituição, lá no artigo 5º, vem me falar de crime inafiançável, vem me falar de um tratamento mais rigoroso para crime hediondo e equiparado, para terrorismo, para tráfico de drogas, para ação de grupos militares ou civis armados contra o Estado Democrático de Direito. Eu estou conversando com vocês coisas tão antigas e parece que se eu ligar no Globo News, na Globo News, que está gratuita, que eu só estou assistindo porque é gratuita, e também porque agora eu estou gostando de assistir a Globo, fascista também. Então eu preciso entender a noção de direito fundamental não só como uma proibição de excesso, mas também como uma obrigação de proteger a sociedade, que é a noção que o Gilmar Mendes coloca, a proibição de proteção insuficiente. Então a punição, o direito de punir coletivo, deixa eu me expressar melhor, o direito coletivo do Estado punir o indivíduo que desvia das suas condutas, ele também é um direito fundamental, daí porque o Zaffaroni traz uma corrente mais exagerada, né? Não vamos entrar nisso agora, a questão do Jacobs, que vê o criminoso como inimigo e tem que combater a qualquer custo, também é outro exagero, mas o Zaffaroni também, ao meu ver, traz uma visão exagerada. Aqui é um equilíbrio, é um bom senso, é um meio termo. Mas lembrando que é direito fundamental, tanto proibição do excesso, como também proibição de proteção insuficiente. E só gastei 1h30 para poupar vocês. Passa a palavra para o professor Alci e aí depois eu volto para a gente conversar. Muito bem, professor Jéssico. Você não é Ivete Sangalo, mas arrasta multidões, tá? O povo gosta de te ouvir, o povo curte. E falar uma curiosidade aqui. Na live anterior, olha pra frente, que eu tô em cima, olha pra frente. Olha pra frente. Na live eu tô lhe vendo. Você ficou no 3G, né? Semana passada. Isso. E hoje a minha internet caiu aqui, cara. Eu fiquei no 3G, eu sumi um tempo aí, porque eu tava tentando ajustar aqui. Mas que bom que todo mundo conseguiu acompanhar. Eu vou fazer aqui uma release aqui de hoje, né? Nós temos aqui a Rosemary. Deixa eu te cortar. Deixa eu fazer um negócio aqui. Você já viu o painel? Você já viu o painel intelectual que estão vendendo? Já viu? Já. Não, viu? São de verdade. O Coppola não estuda, mas eu tento. Vai. Não é pintura não, né? Diga. Não é pintura. A Laura de São Paulo, a Isa de São Paulo, a Marina de Palmas
Tocantins. Você vê, você vai longe, viu? O Hudson de Caetité falou que já viu a dinâmica de rasgar os direitos na sala. Já viu o quê? A dinâmica que você falou de rasgar os direitos fundamentais. Ah, maravilhoso. Ele quer dizer que foi só que é seu aluno. Um beijo, gente, um beijo. Ed Wilson, Rio de Janeiro, São Gonçalo, tem assistido aqui outros dias de seminário. A Marina, ela fala assim, qual a maior dificuldade de aplicação dos direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico-político, tendo em vista a constante violação massiva e constante dos mesmos na sociedade brasileira, que ensejou o estado de coisas inconstitucional? Eu me perdi na pergunta, deu um corte aí. Tem um corte? Ela quer saber qual a dificuldade de aplicar os direitos fundamentais em nosso ordenamento. E ela faz o questionamento do estado de coisas inconstitucional. Aqui, a primeira noção que a gente tem que ter aqui, e o Ferraioli fala isso, é nós, enquanto estudantes do direito, distinguir o mundo real do mundo ideal. Dá uma fechada no microfone aí. É distinguir o mundo real do mundo ideal. Tanto que ele diz, o problema não é o reconhecimento dos direitos, o problema é a concretização dos direitos. Então a nossa função aqui, a nossa busca aqui, que é a paz social, é que esses direitos sejam concretizados e esses direitos sejam concretizados em todas as esferas de poder, em todos os órgãos de poder. Então, diante da violação dos direitos, tem o judiciário, principalmente o judiciário, o papel de invalidar os atos, as decisões, as leis que contrariem direitos fundamentais. É como se o judiciário ele funcionasse aí dentro dos poderes, dentro dessa questão de limites e contrapesos, como fiscal das regras do jogo. As regras do jogo estão pautadas nos direitos fundamentais. E o judiciário fiscal dessas regras. Infelizmente, nós estamos em um estado de coisas inconstitucionais absurdo. Isso para mim, pensa. O que é eu passar a vida estudando isso e ver as coisas que estão acontecendo, ver como o Supremo está tomando determinadas decisões. Minha gente, não é barato o que eu preciso gastar de terapia e de medicação para ver isso, não. Não pensa que é fácil, não. Um parêntese. Me entenda, pelo amor de Deus. E vai ficar feio porque vai ficar pensando que eu estou falando de sabedoria, que eu sou sabido. Sic, tá? Sabido sic. Mas tem uma noção que ela é fantástica. Quem fez a pergunta, Alci? Você fala para eu desligar o microfone, eu esqueço. Marina disse que a sabedoria, pelo amor de Deus, estou falando com muita humildade e carinho e não sou, quem sou eu para ter qualquer sabedoria? Mas disse que a sabedoria é a pior das maldições, né? A sabedoria é a pior das maldições. Enquanto você está no senso comum, é muito fácil ser feliz. Filho, desliga aí. Obrigado. Enquanto você está no senso comum, é muito fácil ser feliz. Mas a noção de discernimento das coisas, e principalmente aqui das regras do jogo constitucional, é um inferno, é uma maldição. Porque é aqui que vem nós vemos o estado de coisa inconstitucional, quem devia segurar as regras do jogo não segurar, as decisões, ao invés de jurídica, ser completamente política. Então eu acho que eu não lhe tenho resposta. Eu lhe tenho a dizer que isso me causa grande angústia, né? Eu procuro, nas minhas decisões administrativas, nos autos do inquérito policial, seguir, pelo menos,
Obviamente eu sou imperfeito, sou humano, erro muito, talvez até mais erro do que acerto, mas eu busco isso. A nossa atividade aqui é semear isso como uma planta e que vocês também busquem isso e que lá na frente os alunos de vocês busquem isso. E talvez ao longo prazo a gente vê uma democracia constitucional. Há uma democracia constitucional? A meu ver, não. A meu ver, há uma democracia espancada. Assim, eu não vou nem dizer o que eu acho, porque eu tentei, juro, dar o mínimo aqui, minha opinião. Tentei aqui trabalhar com vocês de forma mais técnica possível. Mas esse discurso garantista para a vida prática é completamente distante. Tá? A gente está muito distante. Muito distante. Talvez eu não teria a felicidade de ver uma democracia constitucional consolidada. Talvez eu não terei a oportunidade de ver a paz social garantida, não pelo direito penal. Eu vi um negócio. Tem umas coisas que eu falo, mas se for utilizado fora de contexto fica foda, mas lá vai. Mas faz sentido, não sei se vocês viram, que as balas perdidas só encontram negros. O direito penal não vai resolver isso. Não adianta eu passar minhas madrugadas estudando direito penal, meus cabelos caindo estudando direito penal, que eu não vou ensinar as balas perdidas a serem democráticas. Estou mandando bala perdida procurar branco? Não tô isso. Me entendam, pelo amor de Deus. Eu queria que não tivesse balas perdidas. A gente busca aqui a paz social. Mas o problema ele não é criminal. O problema não é de direito penal. Aqui, com o processo penal, a gente vai apenas instrumentalizar o que o Estado nos dá para poder trabalhar dentro do jogo. Acho que eu nem lhe respondi, né? Me perdoa. Diga, Alcine. Ela falou até que dá um desespero devido a esse problema da fundamentação aí, né, do estado de coisa inconstitucional. O Samuel, ela... Peraí que eu passei um pouco aqui. Vou lendo aqui também. Tá, peraí, vamos lá. Patrícia de Corrente, Piauí. O Samuel Fagundes, ele pergunta se você considera o pedido da PGR para suspender o andamento do inquérito das fake news fundamentado na ofensa ao sistema penal acusatório, se foi acertado. Olha, eu confesso que eu estou bem distante, apesar das brincadeiras, da realidade do mundo, né? Eu tô num período... Filho, deixa eu combinar uma coisa contigo. Vamos ver o microfone. Aí. Então eu não tenho acompanhado, eu falei Globo News aqui e tal, mas eu não tenho acompanhado muito as notícias, não. Eu tô preso aqui em algumas outras atividades e não tenho acompanhado muitas notícias, não. Então, assim, vou falar em abstrato, tá? Porque eu não tô muito por dentro. E também não quero falar besteira com vocês. O fato de ser garantista não significa que não vai haver punição, que não vai haver investigação. Muito pelo contrário. Tem que ter investigação, tem que ter punição. A própria noção de direito fundamental vai falar de uma proibição de proteção insuficiente. Então, se tem crime, tem que investigar sim. E tem que investigar com rigor. Estou respondendo abstrato porque eu não sei o contexto. O que eu tenho percebido aí é uma percepção minha, precária, tá? É que o PGR ele tem atuado talvez achando que ele está no órgão equivocado. Dentro da caixinha constitucional existe a Advocacia Geral da União com as suas atribuições, inclusive junto ao Supremo. Existe a Procuradoria-Geral da República como chefe do Ministério Público com suas atribuições, inclusive dentro do Supremo. E eu não sei se o Procurador-Geral da República... Não sei, sinceramente não sei. Eu não estou sabendo responder as dúvidas. Eu não sei se ele está sabendo que uma coisa é a AGU e outra coisa é a PGR.
Sinceramente, eu não sei. E aí tem um outro problema gravíssimo. A, a independência dos órgãos, a independência. Porque eu falei na outra live que essa separação de poderes do Montesquieu, executivo, judiciário, legislativo, ela tem que estar em todas as esferas de poder, em todos os órgãos. Para mim é muito grave o não respeito à lista tríplice para a escolha do chefe do Ministério Público. E talvez esta gravidade, que a meu ver gera uma crise antidemocrática, responda a essa confusão de atribuições entre a PGR e a AGU. Então não sei ao certo aí qual foi esse pedido de arquivamento, não sei qual é a fundamentação, estou por fora da notícia, mas a investigação ela deve seguir, a investigação ela deve ter o curso normal. Tanto que a própria noção de trancamento da investigação, a própria noção, qualquer livro que vocês pegarem aí, qualquer livro que vocês pegarem de processo penal, quando vocês forem ler aí, que cabe habeas corpus para trancar a investigação, vai estar. Mas isso é medida excepcional. Porque a intenção é que haja investigação até para que ao final da investigação fale, ó, não há justa causa. Não tem justa causa para um processo. A investigação ela não serve só para que haja o processo. A investigação ela serve também para, se for o caso, dizer não é caso de processo, é caso de arquivamento. Arquivar precocemente, não estou falando desse caso específico porque eu estou por fora. Mas arquivar precocemente uma investigação é somente se a investigação for completamente arbitrária. Completamente arbitrária. Tipo assim, se eu pudesse dar um exemplo, o professor Alci está lá em corrente dando aula, teve um homicídio aqui em Espinosa e eu estou investigando o professor Alci como autor direto, que fez o disparo de arma de fogo nesse homicídio. Isso é louco. Vai caber aí trancar. Agora, fake news. Eu não quero falar besteira porque eu não estou por dentro da decisão. Pedir arquivamento de uma investigação de algo que talvez tenha influenciado no processo democrático de escolha do chefe do executivo, talvez seja explicar, sentar, né, com a galera e falar, o PGR faz isso, a AGU faz isso, deixa isso para a AGU, fica bonitinho fazendo isso. Desculpa, eu tô achando que não estou respondendo, mas é o que eu estou tendo. Pode vir. Acho que o professor Alci caiu da árvore. Tem uma coerência. Deixa eu dizer aqui, o Ed Wilson fala que no final do semestre ele vai apresentar um seminário na faculdade sobre esses conceitos que você apresentou hoje. O Samuel está em Piracuruca, no Piauí, assistindo. A Ana Larissa, deixa eu ver aqui mais. O Samuel ainda continua e ele pergunta: o judiciário é diretamente quem tem que intervir ou essa intervenção parte do MP? Dentro daquele contexto que você estava explicando, das relações. Não entendi. É porque estava dentro de uma fala sua, essa pergunta estava dentro de uma fala sua. Volta aí, por favor. Tá. Deixa eu só te explicar para você me entender. Deixa eu só te explicar para você me entender. Eu estou utilizando o meu som de retorno. O meu som de retorno tá muito ruim. Aí dá uns ruídos, aí eu não estou compreendendo muito bem. Por isso que eu pedi para voltar. Você quer ler as perguntas? É melhor? Não, pode falar aí. Tá. Então vamos lá. Só eu pulei aqui. A Tainá, ela chamou a atenção quando você falou dos animais, que os animais são seres sencientes, que eles sentem, né? A tese lá do professor Fábio, inclusive. Aí o Samuel ele faz referência à intervenção entre os poderes, né? A questão se era o Ministério Público ou não que deveria intervir. Nós temos aqui a Rosilene. Aí o Samuel ele comentou agora aqui. Ele fala que foi em relação
aquela fala que o judiciário tem que intervir quando haja um ato da maioria afrontando o direito fundamental. Aquela situação que você falou que a maioria quer algo, mas que suprime o direito fundamental. Aí ele quer saber quem deveria intervir. Seria o Ministério Público? Entendi. Vamos lá. Dentro aqui das regras do jogo, nenhuma instituição é ilimitada. A noção que eu vou falar de poder não é só poder executivo, legislativo e judiciário. São todos os órgãos. Há todo um sistema de controles e contrapesos, de freios e contrapesos. Há um sistema de controle em todos os órgãos. Então aí vai depender de qual é o caso. Por exemplo, se o ato é violador de direito fundamental, é um ato legislativo, é uma lei, então eu tenho a Constituição me traz aqueles com atribuição para uma ação de inconstitucionalidade, para que o Supremo tire aquela vigência, declare aquela inconstitucionalidade de forma erga omnes, em abstrato. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que cada juiz ele pode, no caso concreto, também decidir a inconstitucionalidade. Então, isso vai depender do caso concreto. Por exemplo, se o Legislativo faz uma lei, a Assembleia do Estado faz uma lei, a lei traz um dispositivo inconstitucional. O Executivo ele pode vetar aquele dispositivo alegando que está vetando porque está inconstitucional, não sancionar. Se mesmo estando inconstitucional o Executivo sancionar e publicar a lei, o Judiciário, no caso que eu dei foi um exemplo de lei estadual, o Tribunal de Justiça pode entender pela inconstitucionalidade. Então veja que eu preciso entender aí todo o sistema. Tá? A todo o sistema. O Ministério Público pode sim arguir inconstitucionalidade. Todos podem entender inconstitucionalidade no caso concreto, até o delegado de polícia, na decisão ali de ratificar um flagrante, o delegado de polícia ele pode não ratificar o flagrante porque o flagrante violou o direito fundamental. Então é preciso a gente entender isso daqui, a questão de controle de constitucionalidade. Todos os órgãos são responsáveis por controle de constitucionalidade. Eu tenho a atribuição do Executivo, a atribuição do Judiciário, a atribuição do Legislativo, todos os atos em todas as esferas de poder, mas em última análise, o último a dar a palavra vai ser o Judiciário. No caso da legislação, o Supremo Tribunal Federal. Respondi, Samuel. Marina, abraço, Marina. Vou abaixar minha cabeça aqui para ler. Não pode brigar. Marina disse que eu respondi. Tá vendo? Valeu, Samuel. Tranquilo. Isso. Tem mais alguém? Deixa-me. A Marina Tem quantas pessoas com a gente aí agora? A Ana Clarissa falou que desculpa. A Ana Clarissa falou que o Coppola é apenas bacharel em direito, viu? E retardado mental. O lápis dele tem? Tá ótimo, chega. Eu estou falando com finalidade acadêmica. Acadêmica. Beleza. Eugêncio. Tá com medo de processo? Tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. Nós vamos ter que encerrar. Eu já agradeço antecipadamente. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Você é um grande profissional. Admiro o seu trabalho como delegado. Já fizemos várias atividades juntos. Né? Felizmente, eu nunca fui advogado na sua profissão, mas como professor nós fizemos sempre uma boa parceria. E quero que você encerre aí, faça suas considerações finais. Eu já agradeço aos alunos. Sinalizo aqui a presença da professora Nilza. Você vê que você agrega pessoas do Brasil todo aí. Você está, como eu falei, né? Você não é Ivete não, mas está arrastando multidões. E faço votos que você permaneça assim,
desenvolvendo o seu trabalho, o seu papel social, que acima de tudo, nós profissionais que estamos aí, não apenas advogados, professores, mas também delegados, enfim, todo mundo da área jurídica tem que pensar no dever social para colocar essa nação no devido lugar e não deixá-la assim à mercê de circunstâncias como essas quais nós estamos passando. Por favor, finalize aí seus comentários. Minha gente, estou vendo aqui os comentários, eu baixei aqui minha tela. Muito obrigado a todos que participaram. Professora Nilza, muito obrigado, grande amiga. Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite, me colocar à disposição. E assim, sinceramente, tá? Vou falar aqui, vou finalizar falando de sinceridade. Eu trago juntamente, falei isso quando estivemos pessoalmente aí na UESP. Eu acho que esse é o momento acadêmico da gente trazer nossas angústias, nossos anseios, nossos pontos de vista, buscando a paz social, buscando o bem comum, né? Tem aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Então nem sempre o que a gente acredita não é absoluto, né? Podemos estar equivocados. Então se porventura a minha fala ou o meu ponto de vista ofendeu alguém ou não está de acordo com o que você pensa, eu peço sinceramente perdão, tá? E não estou falando de forma irônica, estou falando de forma sincera. Peço perdão para quem eventualmente não compartilha da minha opinião, mas eu não abro mão de exercer esse direito fundamental de expressar, junto com o conteúdo jurídico também, o meu posicionamento de cidadão, né, de vida. Então, eu agradeço, peço desculpa caso essa fala que às vezes vai para temas mais quentes. Então, peço desculpa se porventura eu tenha desagradado alguém. Agradeço, estou à disposição. Fiquem com Deus. E é isso, não tenho muito o que despedir não, professor. Só agradecer demais o convite. Um grande beijo aí para todo mundo que ficou até agora. Não sei quantas pessoas estão aqui. Alci tá falando. Manda abraço pra turma. Aqui, turma, abraço. Abraço grande, tá? Podem me chamar, podem me chamar presencialmente que eu vou sempre. Sempre que me chamar eu vou, estarei presente. Tá, beleza, Gécio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá? Até a próxima oportunidade. E amanhã, para os alunos aí que estão inscritos no evento, amanhã nós temos ainda um último encontro finalizando o seminário virtual da UESP Corrente. Um grande abraço para vocês, uma boa noite.